O higienista oral é um técnico de saúde que tem como objetivo alertar a população para a prevenção e para o tratamento das doenças orais, tudo que envolve a nossa boca, gengiva, língua, céu da boca, os dentes, tudo o que envolve a nossa boca. Nós trabalhamos a nível comunitário e a nível clínico. A nível comunitário, nos centros de saúde, em hospitais, centros de dia, creches, etc. Em clínica trabalhamos mais em consultório a nível individual, de indivíduo para indivíduo, então. Não sei se já temos algumas questões. Não. Então, se calhar podemos começar por falar um bocadinho sobre o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, que será o tema principal deste videochat, em que podemos começar por falar sobre os cheques dentista para as crianças de idade igual ou inferior a 6 anos. E que estes cheques dentista, portanto, isto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, da Direção-Geral da Saúde, em que existem vários projetos dentro deste Programa Nacional e temos os cheques dentista, então, para crianças com idade igual ou inferior a 6 anos, em que é o médico de família que faz a emissão deste cheque dentista. Este cheque dentista tem uma validade de 3 meses para a sua utilização e tem direito a 2 tratamentos nos dentes de leite por ano. Portanto, por cada ano civil tem direito a 2 dentes de leite tratados. Este cheque só pode ser emitido pelo médico de família em situações de cárie, em situações de dor e de gravidade ou de infecção. Portanto, são situações de alguma, por exemplo, para quem queira fazer, por exemplo, a colocação do selante, este cheque dentista não poderá ser válido para poder ser emitido só para esse tratamento do selante de fissura. É só para determinados tratamentos muito específicos. Sim. Vocês falaram de que é para eventualmente tratar dentes de leite. Então, tratam-se os dentes de leite das crianças, não se espera para os dentes da segunda dentição. É? Exatamente. Deve-se começar logo, os dentes de leite. Porque a cárie é uma doença infecciosa, portanto deve ser tratada assim possível, principalmente nestas situações que são situações ponderadas por critério de dor e de gravidade pelo médico de família. Porque o dente até de leite, quando ele cai sem a raiz. Porquê? Porque a raiz é reabsorvida pelo dente definitivo que está em baixo. E se o dente estiver cariado em cima, vai, por reabsorção, transmitir a bactéria, não é? Em que pode depois, à partida, logo comprometer o dente são à partida. Claro, portanto o problema é a transmissão das bactérias que passam dos dentes de leite para os outros dentes, claro. Exatamente, está bem. Sim, senhora. Vocês falaram então dos cheques de dentista em crianças. Em crianças. Também há a história dos cheques dentistas em grávidas, não é? Exatamente. Ainda existem outros projetos nas crianças, que poderemos falar mais à frente, e nas grávidas. Portanto, a grávida, se for seguida no Serviço Nacional de Saúde, tem direito ao cheque dentista também emitido pelo médico de família. Esse cheque tem validade até 60 dias após a data do parto. Portanto, alguns tratamentos também podem ser realizados após o parto. E este cheque dentista tem também um limite de tratamentos para serem efetuados. Nem todas as grávidas utilizarão provavelmente, se calhar, os 3 cheques dentistas a que terão direito. A primeira consulta é feita primeiro, então, uma avaliação, em que o médico dentista faz, então, a avaliação da boca da paciente, da grávida, e depois, mediante o critério, então, se tiver cárie ou não, ou outros tratamentos para fazer, é entregue o segundo e o terceiro cheque dentista, que já será entregue pela clínica dentária que a utente escolher. Sim. O primeiro cheque dentista é entregue pelo médico de família, o segundo e o terceiro, os subsequentes, serão entregues pela clínica dentária que o utente escolher. Sim. Claro que nós temos uma listagem na Direção-Geral de Saúde também, em que podem fazer uma pesquisa por área geográfica e podem ver quais são os médicos dentistas que estão aderentes ao nosso programa, porque nem todos estão aderentes. Pois, no site da Direção-Geral de Saúde está essa listagem. Está bem. Ora, o site da Direção-Geral de Saúde, salvo erro, é dgsaude.pt. dgs.pt. Exatamente, dgssaude.pt.
Pois, tudo bem. dgs.pt. É dgs.pt só. É DGS, não é saúde, é dgs.pt. www.dgs.pt. Ok. Eu vou escrever aqui para não ficar. E depois Muito bem. dentro desse site está o microsite da saúde oral e aí estão muitas informações sobre os cheques. Exato, pois. É um microsite, porque aquilo tem vários Vários microsites. É na saúde oral aqueles. Exatamente. Sim, senhora. Na grávida, portanto, dá até 5 tratamentos curativos para realizar com o cheque dentista. Curativos, dá até 5 tratamentos curativos o cheque da grávida. Está bem. Se as pessoas quiserem também saber essa listagem, podem contactar os centros de saúde, provavelmente, sim, não é? sim. Está bem. Todos os centros de saúde têm uma higienista oral como vocês? Nem Não, todos. nem todos. Vocês são um recurso escasso. Sim. Há centros de saúde que terão enfermeiros que estão à frente do programa, outros em que nós nos deslocamos, por exemplo, eu faço mais do que um centro de saúde, em que posso também prestar auxílio. É por isso é que há os ACs, os agrupamentos, está bem. Exato. Sim, senhora. E depois podemos falar um bocadinho dos cheques dentista nas outras idades. Portanto, até aos 6 anos temos o tal cheque saúde oral, saúde infantil emitido pelo médico de família. A partir dos 7 anos é saúde oral, crianças e jovens e é a emissão pelo higienista oral. Ou seja, aos 7, 10 e 13 anos, tem sempre a ver com a coorte que eles nasceram e nas escolas têm que estar matriculados nas escolas públicas e PSS e recebem o cheque dentista através do higienista oral ou através do enfermeiro da equipa de saúde escolar e são entregues nas escolas. Este cheque dentista também dá para imensos tratamentos, portanto todas as situações em dentes definitivos são tratadas, entre outros tratamentos preventivos também estão incluídos, como por exemplo os selantes de fissura para proteger os dentes das cáries. A utilização destes cheques dentista faz com que depois possam utilizar o que nós chamamos o cheque das idades intermédias, e já será com o médico de família em situações de cárie, ou seja, aos 7, 10 e 13 é entregue pelo higienista oral na escola, pelo enfermeiro da equipa de saúde escolar, e se utilizar esse cheque nos 2 anos a seguir, que nós chamamos de idades intermédias, têm direito a outro emitido pelo médico de família se aparecer alguma situação de cárie. Isto para quê? Para até aos 16 anos, que eles têm a cheque dentista até aos 16 anos, essa possibilidade de prevenir toda a situação de cárie dentária nos dentes. Portanto, desde pequeninos até aos 16 anos eles já são abrangidos pelo cheque dentista. Sim, senhora. Este ano nós estamos a abranger, este ano letivo, a abranger as crianças nascidas então em 2007, em 2004 e 2001. Caso percam também o primeiro cheque dentista, podem pedir segunda via, terceira via, etc. Claro, não queremos que percam o cheque dentista, mas podem sempre ter essa benesse. E o cheque dentista é válido até 31 de outubro de 2015. A partir dessa data não é válido mais o cheque dentista e perderão, então, como a Vânia disse muito bem, que perderão depois o direito depois a pedir o cheque dentista das idades intermédias quando não finalizam os tratamentos dentários naquela corte. Exato. Portanto, a emissão para o próximo ano letivo será um ano a mais do que nós referimos, portanto 2008, 2005 e 2002, serão entregues por volta de dezembro e janeiro, porque a utilização desse cheque é só possível a partir de janeiro de 2016 até 31 de outubro de 2016. Está bem. E ainda existem outros projetos também, não só de... Para além do cheque dentista, dentro do plano de promoção do Programa Nacional. Existe para pacientes com HIV, para idosos com movimento solidário, portanto, agora também existe a intervenção precoce no cancro oral, portanto, o médico de família poderá ajudar em alguma destas situações. Está bem, sim senhora, muito bem. Bom, eu quero aqui, não temos ainda perguntas e portanto desafio as pessoas que estão aqui a ouvir, se quiserem, a escrever aqui alguma pergunta, alguma dúvida que tenham relativamente à saúde oral, não é? Entretanto, enquanto não aparecer dúvidas, se vocês não tiverem nada para dizer agora ou ainda têm mais alguma coisa, têm muitas coisas,
Exato, isto é um tema muito vasto, não é? Em que podemos falar um pouquinho também acerca dos selantes de fissura. O que é o selante de fissura? É um verniz que se coloca na cova dos dentes, nos dentes que têm fissuras. Quais são os dentes que têm fissuras? São os premolares e os molares, que serão prevenidos então com esse selante de fissura. Ele tem uma durabilidade de cerca de 10 anos na nossa boca e é preventivo, faz com que o dente fique completamente liso e não haja tanta adesão da placa bacteriana e das bactérias que se envolvam naqueles cantinhos nas fissuras mais profundas dos nossos dentes. E por isso não traz qualquer malefício para os dentes das crianças, é preventivo, como estávamos a dizer, e só tem vantagens para prevenir as cáries dentárias futuramente. Sim, senhora. Só pode ser aplicado, claro, em consultório, não é? Não se pode comprar a besnada na farmácia, nada disso, e colocar em casa. Só mesmo a nível de consultório é que conseguimos colocar o selante de fissura. Sim, sim. E é um tratamento relativamente rápido também. Sim, senhora. Aqui perguntam, até aos 6 anos, quantos cheques posso ter? Vocês penso que já mais ou menos disseram, não é? Tem mais ou menos... Um cheque por cada ano civil. Um cheque por ano civil, portanto... Até a idade igual ou inferior a 6 anos. Está bem. Então podem ter 6 cheques? Pois eles em bebês geralmente não terão. Não terão. Mas se a partir dos 2 anos, por exemplo, sim. Por cada ano podem ter um cheque, exatamente. Pronto. Sim, senhora, está bem. Acho que está respondida a pergunta. Está bem. Tudo isto, esta história de terem estes cheques, enfim, da boa higiene oral, logo nas criancinhas, qual é o interesse disso, afinal de contas? É o interesse estético? Afinal de contas, para que é que a gente deve ter higiene oral? Na prática é isso. Qual é o impacto que isso poderá ter na saúde, na nossa saúde? Pois, o nosso rosto, não é? É mesmo a nossa cara, do nosso cartão de visita. E nós, sem dentes, não conseguimos, nem as funções da nossa boca são para quê? São para comer, para falarmos, para sorrirmos, para saborearmos os alimentos. Tudo isso traz depois desvantagens depois, caso queiramos um emprego, para podermos comunicar com as outras pessoas, para mastigarmos bem os alimentos, etc. E a nível da nossa saúde em geral, cada vez mais nós percebemos que a nossa saúde oral implica e está implicada na saúde em geral, como por exemplo a diabetes, as doenças cardiovasculares. Cada vez há mais estudos que dizem que melhorando a saúde oral pode-se melhorar essas doenças, como vice-versa. Claro. Pois, as pessoas que têm má saúde oral, depois aquilo implica problemas muitas vezes do coração, dos rins, há infecções que... no fundo a boca é uma porta de entrada de... Afeta vários órgãos vitais, como os pulmões, os rins, tudo mais. Por isso as pessoas quando vão tirar um dente, muitas vezes, sobretudo certas pessoas que têm problemas de coração, devem fazer um antibiótico antes por causa disso. Portanto, não é assim tão simples. Um dente pode causar a morte, tirar um dente, embora obviamente sejam coisas raras, mas isto tem a nossa saúde. Nos desportistas, por exemplo, pode provocar algumas lesões recorrentes e que, tratando os dentes, muitas das vezes essas lesões acabam por desaparecer. Portanto, a nossa boca cada vez mais sabemos que está relacionada com a nossa saúde em geral, e é bastante importante, não pela parte estética, também pela parte funcional e pela parte da nossa saúde. Uma outra coisa, se calhar, também importante é os miúdos que têm bons dentes podem mastigar bem e por isso crescer melhor, não é? Porque o alimento dá-lhes... pois. E toda a estrutura maxilofacial desenvolve-se de uma forma mais correta e mais harmoniosa. Exatamente. Se houver uma boa mastigação. Sim, senhora. E menos faltas nas escolas, porque muitas das crianças faltam à escola com dores de dentes. Claro, o que não é nada agradável ter dores de dentes. Há quem fale que aquilo é um bocado parecido com umas dores de parto ou coisa assim, talvez não seja, mas enfim. Sim, senhora. Tem alguma coisa? Não. Relativamente a esta história também da higiene oral, a história
a chupeta, por exemplo, que os miúdos têm. Eu sei que vocês, como higienistas orais, preferem que os bebés não usem chupetas, não é? Podem explicar porquê? Sim. A chupeta nós realmente não recomendamos, até porque o bebê quando nasce não conhece a chupeta, portanto é sempre um fator do adulto em incutir a chupeta, porque a sucção é um reflexo natural do bebê, portanto muitas das ecografias já vimos os bebés chucharem no dedo, etc, porque a sucção é um reflexo natural para quando nascer, portanto fazer a amamentação. E a OMS e a Unicef já em 89 referia para as mães não darem, eles chamavam os bicos artificiais, não darem bicos artificiais porque depois vai confundir a resposta do bebê em relação à amamentação. E já há estudos que indicam que tem um fator implicativo na amamentação, numa boa amamentação, diminuindo muitas das vezes o número de mamadas e com isso a menor produção de leite, e que muitas das grávidas podem vir deixar de amamentar porque há uma confusão a nível cerebral do bebê pelo hábito de chuchar na chupeta e na mama, que é um hábito diferente de sucção. Enquanto a maminha preenche completamente a boca do bebê e vai até ao ponto de sucção, que é o palato móvel e o palato duro, a chupeta não fará esse trabalho. E que, portanto, cada vez mais se aposta em que realmente a chupeta só em alguns casos é que podem ser recomendadas. Contudo, ainda, se tiver que usar então a chupeta, não é? A Xuxa, as ideais serão as de forma de gota. Isto porquê? Porque permitem selar melhor então os lábios, porque ocupam então um espaço mínimo na boca do bebê, reduzindo então esse volume então entre a língua e o próprio palato, o céu da boca, e causa menores danos, usando então essa forma de Xuxa. Aconselha-se também a dar ao bebê todas as fases então, também do crescimento, as provérbas mais pequenas do mercado também, para minimizar então essas malformações depois que possam ocorrer depois mais tarde. Também recomendamos que se retire o uso da Xuxa mais ou menos por volta dos 2, 3 anos, quando elas começam a criar maior memória e é mais difícil retirar esse hábito de chuchar. Aliás, que depois elas começam a recorrer ao hábito de chuchar no dedo, e o dedo é mais difícil ainda de tirar esse hábito, porque está, fazendo com redundância, está à mão, não é? E a Xuxa pode-se retirar e esconder perfeitamente, a criança nunca mais a vê. E pronto, um dos malefícios que a Xuxa trará é a mordida aberta, que é uma mordida em que a criança fica com a própria anatomia da Xuxa. Exatamente, fica com os dentes que deviam ocluir todos uns de cima com os de baixo, não conseguem os de cima bater com os de baixo, e torna-se depois mais difícil depois, porque terão que usar aparelho e outras expansões de palato, etc. Como a Vanessa estava a dizer também, a sucção é muito forte, não é? E então por isso traz estes maiores malefícios também para a boca da criança. Olha, relativamente a esta história da higiene oral, há aqui uma pergunta, e a gente pode aproveitar a pergunta para falar sobre quando é que a gente deve começar a fazer a higiene oral às crianças. Esta é sobre quando é que se começa, é aconselhado o uso do fio dental em crianças. Julgo que é em crianças um pouquinho mais velhas, não é? O fio dental, porque já é preciso um bocadinho mais de destreza. Sim, sim. Eu andei a estudar a matéria. Mas logo de início então, como é que a gente deve fazer logo aos bebés? E depois vamos aí percorrendo aí por aí acima até aos adolescentes e aos adultos. Sim, nos bebés nós costumamos dizer que assim que o bebê nasce há uma higiene que nós podemos fazer, que é a higiene das mucosas. Portanto, com uma compressa pode ser embebida em soro fisiológico, portanto fazer uma limpeza das mucosas, porque há sempre restos de leite que ficam acumulados. E então, mesmo assim é importante, porque a criança vai se familiarizando com as mãos dos pais na boca, e quando for para a escovagem já não será portanto já estarão habituados a esse toque. Claro. Portanto, com uma compressa embebida em soro fisiológico podem limpar a zona da gengiva, a linguita, os que deixarem, portanto bebê para bebê
temos que perceber um bocadinho, não é? Portanto, limpar a zona da gengiva até vai provocar uma massagem gengival e nós recomendamos, por exemplo, que seja nos momentos em que eles estejam relaxados, por exemplo, os que gostam de tomar banho ou a seguir à amamentação, fazer essa higiene das mucosas. Depois, a partir do primeiro dente, podem começar a escovar. Exatamente. E nós até aconselhamos então antes dos 3 anos começarem a usar a pasta de dentes e começarem então do tamanho de um bago de arroz antes então dos 3 anos, do tamanho de um bago de arroz. E depois então dos 3 até aos 6 anos já podemos então utilizar do tamanho da unha do dedo mindinho ou do tamanho de uma ervilha ou de 1 centímetro para a criança começar-se a habituar então também à pasta de dentes. Cada vez mais sabemos que as pastas de dentes têm sabores apetecíveis e a tendência que as crianças têm é sempre de engolirem e não tanto fazer a ação que nós queremos. É preferível que a pasta de dentes não tenha um bom sabor, não é? Que é para elas não engolirem. Sim. Exatamente. Está bem. Sim, senhora. Portanto, a partir do nascimento do primeiro dente, pode-se logo iniciar a escovagem dos dentes, porque há placa bacteriana que vai ficar acumulada. Portanto, pode-se fazer a higiene com compressa no resto a nível gengiva, a nível dos dentes. Pode-se iniciar a escovagem assim que nasce o primeiro dente. Até aos 3 anos, mais ou menos, serão os pais os responsáveis pela higiene. A partir dos 3 anos, eles podem começar a fazer a higiene sozinhos, sendo que os pais, uma das vezes, principalmente à noite, devem fazer uma escovagem, porque eles não têm destreza manual suficiente para executar uma boa higiene. E depois dos 3 anos, julgo eu que quase até aos 9 anos, 10 anos, os pais devem continuar a olhar. Exatamente. Eles, obviamente, é bom que eles comecem a autonomizar-se, as crianças, exatamente, mas os pais devem ir vendo, ajudar, porque eles não conseguem ser independentes. Exatamente. Nós até tentamos promover também nas escolas, nos infantários, nas creches, onde eles andam, para incentivo também à escovagem nas escolas, para que seja também mais um complemento, para além do que já escovam em casa, para poder fazer outro complemento de higiene oral também na escola, para a habituação também, Certo. para melhores hábitos de higiene oral. Pois. E agora entramos na pergunta que puseram. Portanto, depois então de fazer a lavagem dos dentes com a escova, quando é que deverá começar a fazer o fio dental? Eu sei que existe, portanto, há o fio dental, há a fita dental e até há os escovilhões. Creio que. E depois há a raspadeira da língua, não é? Raspador lingual. Raspador lingual. Então, podem explicar então como é que é? Deixa eu explicar um bocadinho. Então, vocês têm, exatamente, têm. Por volta dos 8, 9 anos, deixa lá ver que nós geralmente explicamos mais este tipo de fio que nós chamamos de aplicador de fio. Portanto, é mais prático, não será tão higiênico e tão eficaz como o fio dentário normal, mas será mais prático, portanto será mais fácil para eles começarem a fazer o fio dentário. Por volta dos 8, 9 anos podem iniciar. Por volta dos 10, 11 anos, aí assim já começamos a explicar, portanto, o fio dentário ou a fita dentária, caso tenham os dentes muito unidos. Portanto, a fita dentária será melhor porque o fio muitas das vezes desfia-se e a fita dentária será o ideal. Podemos demonstrar aqui na nossa boca. Portanto, este fio dentário, o fio dentário deve ser à noite antes da escovagem. Portanto, iniciamos atrás do último dente, fazemos movimentos de vai e vem, passamos por água, voltamos a passar no espaço entre os dedos, portanto será mais prático para a criança. No final, vai para o lixo. Os adultos usam os dedos para passarem o fio dental, mas a criança, com isso, torna-se mais fácil. Por volta dos 10, 11 anos, então poderá começar a usar este fio dentário, que nós também podemos explicar a utilização. Portanto, muitas das vezes as pessoas não enrolam no dedo correto, muitas das pessoas enrolam no dedo indicador e o mesmo fio passa entre todos os dentes. A forma correta de fazer o fio dentário é enrolar no dedo médio uma grande porção de fio e apenas um pouco no outro dedo médio. Portanto, serão estes os dedos, o polegar e o indicador, os guias para mexer o fio dentro da nossa boca. Então nós colocaremos, vamos só inclinar um bocadinho para se conseguir ver, e iremos colocar atrás do último dente, fazemos vai e vem,
vamos retirar, vamos enrolar o fio que está sujo, desenrolar o fio que está limpo e vamos passar no outro espaço. Temos passar, eles aqui não deixaram fazer. Sim. E vamos fazer para um lado do dente e para o outro, porque só colocar e tirar não é suficiente. Então temos que fazer, nós dizemos abraçar o dente para um lado, para o outro e retirar. Portanto, enrolar o sujo, desenrolar o limpo e passar no outro espaço. Claro que isto ao início, para quem não está habituado, vai levar algum tempo, mas é uma questão de prática e que este fio é muito eficaz porque chega a uma zona da gengiva onde este aplicador de fio não chegará. Será o ideal, será este. Claro que os empenhos ainda não têm destreza suficiente. Claro, está bem. Pronto. Então, relativamente a estas, a história da raspadeira lingual está aí, isso deverá ser aplicado a partir de que idade? Está aí essa. O raspador lingual pode ser utilizado, sim, pode ser aplicado a partir também de mais ou menos dos 10, 11 anos também, em que eles fazem uma raspagem, faz conta que a minha mão é a língua, e eles passam um raspador em cima da língua para tirar também bactérias e alguns restos de alimentos que estejam alojados na parte de cima da nossa língua e que nas papilas gustativas, que estão mais salientes, poder raspar e poder retirar melhor. Pois. Porque a limpeza da boca não é só dos dentes. Passa também pela língua. Passa pela língua, as bochechas, enfim, as gengivas, etc. Não é? Pois. Sim, senhora. Diz isto. Este raspador lingual não é muito conhecido, não existe à venda nos supermercados. Encontramos mais em farmácias e que, portanto, eles duram bastante tempo porque é de plástico duro, portanto vai durar durante muitos anos e é muito bom, por exemplo, para as halitoses. Eu recomendo sempre... Halitoses que é mau cheiro da boca, não é? Exatamente. Há pessoas que têm esse problema e depois não sabem de onde é que vem o mau cheiro da boca. Pode ser da língua, sim, senhora. Exatamente. Portanto, eu aconselho sempre a seguir a cada escovagem, fazer a escovagem da língua com os pelos da escova e depois passar o raspador lingual. Sim, a escova normal também pode perfeitamente servir como limpa-línguas também, da nossa higiene oral, depois complemento no final também. Não temos que comprar nenhuma escova de dentes só porque ela tem um limpa-línguas atrás especial. Esta escova de dentes normal serve perfeitamente para passarmos também em cima da língua e conseguirmos remover alguns restos de alimentos, algumas bactérias que estejam alojadas naquela zona. Essa escova, isso basta entrar uma vez e já é que lembro tudo. Com esse tamanho. Está bem. Mais alguma coisa? Não. Olha, uma coisa, por exemplo, já agora nesta sequência, a história dos elixirs, que atualmente cada vez mais eu penso que as pessoas até estão cada vez mais conscientes relativamente à higiene oral e começam a utilizar muito os elixirs para bochechar e tal. Portanto, o que é que vocês querem me dizer sobre isso? Os elixirs são ricos em flúor, não é? O flúor é um mineral que torna o nosso esmalte muito mais resistente também às bactérias e às cáries, em que também tem um tratamento preventivo também, é uma espécie de escudo que fica à frente dos nossos dentes e previne depois então o aparecimento das cáries também, remineralizando então o esmalte dos nossos dentes também. Por isso é essencial também a seguir à escovagem, bochecharmos, passarmos de bochecha para bochecha líquido para poder então bochechar durante cerca de um minuto, em que o flúor vai fazer alguma ação então na nossa boca e vai prevenir as cáries e também o mau hálito, também deixamos o nosso hálito mais fresco, também porque é muitas vezes bastante forte, saboramento, etc, que tem vários. Não tenho que comprar nenhum especial, marca especial, as marcas brancas também perfeitamente no mercado, que existem nos hipermercados, etc, também podem adquirir, desde que tenha, como na pasta de dentes, que nós aconselhamos na sua composição, que deve ter entre 1000 e 1500 ppm de flúor na sua composição as pastas de dentes. Pois, para as crianças. Exatamente. Os bochechos têm sempre um bocadinho menos de flúor. O que nós recomendamos ainda é que não tenham álcool, portanto não tenham álcool nos seus ingredientes.
para não lesar também a nossa mucosa oral. Pois. Outras coisas, a história do flúor. Os bebés, quando já têm o primeiro dentinho, não é? Enfim, já deveriam limpar os dentes com uma pasta, não é? E essa pasta é como as outras, deve ter flúor entre 1000 e 1500, não é? Exato. Sempre, sim. O que é recomendado pela Direção-Geral da Saúde é que a partir do nascimento do primeiro dente pode ser usado uma pasta do adulto, por exemplo. A quantidade é que a Ana referiu, portanto, ter sempre o cuidado da quantidade. Exatamente. Ver isso, está bem. Exato. Sim, senhora. Outra coisa lá está, que eles não devem engolir, evidentemente, não é aconselhável, e por isso as pastas não devem ter bom sabor, não é? Vocês já falaram disso, não é? Uma coisa interessante tem a ver também com o momento em que nós devemos lavar os dentes. Pronto, nós já sabemos que no mínimo 2 vezes por dia, sobretudo depois das refeições, e o mais importante é à noite, não é? Mas há aquela questão de que as pessoas muitas vezes comem e vão logo lavar os dentes, e vocês dizem que não deve ser assim, deve-se esperar algum tempo. Se calhar é importante de facto explicar às pessoas o porquê e quanto tempo é que é. Pronto, nós aconselhamos realmente a fazerem a escovagem mais ou menos meia hora depois então das refeições. Isto porquê? Porque tem a ver com o nosso pH, com a acidez da nossa boca também, em que quando há uma descida, quando nós acabamos de comer, há uma descida muito rápida então desse pH, e há maior probabilidade depois de haver maiores desmineralizações. Sim. Também nos nossos dentes. Pois. E por isso então nós aconselhamos sempre cerca de 30 minutos após então as refeições, para não haver esse desgaste maior. Pois. Principalmente a nível dos açúcares, portanto quando há a ingestão de açúcar, aí sim então terá mesmo que se esperar a meia hora, para que, portanto, porque há maior acidez oral, e quando estamos a ingerir açúcar ainda há maior acidez oral, então devemos aguardar os 30 minutos. Pois. Há uma outra coisa que faz impressão à maior parte das pessoas, lavam os dentes e depois, como é normal, a maior parte das pessoas bochecham com água para tirar, enfim, a pasta da boca. E vocês aconselham a não bochechar com água. Sim, o mínimo possível, não é? Que é também para que a pasta de dentes, como eu disse, é rica em flúor, e o flúor, para fazer alguma ação também na nossa boca, deve ficar alguns restos também de pasta, embora seja um pouquinho desagradável essa sensação, um bocadinho de parece areia nos nossos dentes. Dá a impressão que deixamos a boca suja, não é? Estamos ali a lavar e depois não deitamos o lixo fora. Exatamente. Está a fazer alguma ação a pasta de dentes, ficando nos nossos dentes, está a fazer alguma ação no esmalte, e com ajuda a remineralizar melhor o esmalte, previne também as cáries também. Está bem, portanto não devemos... E isto nas crianças, quando nós ensinamos nas escolas, eles muito rapidamente tornam este hábito. Nos adultos fica um bocadinho mais complicado, mas nas crianças eles aceitam perfeitamente. Pois. E percebem esta importância de nós não bruxarmos a seguir às escovagens. Sim. Claro que deitamos o excesso da pasta fora, mas o pouco ficará é importante. Claro, está bem. Uma outra coisa isto mais nos adolescentes, a história das pastilhas elásticas. Há pessoas, adultos e adolescentes em particular, que por vezes, ou porque não podem lavar os dentes, ou mesmo lavando, enfim, gostam de utilizar pastilhas elásticas, e há algumas que são boas, não é? São adequadas ou são mais interessantes. Sim, as pastilhas elásticas nós até recomendamos em algumas situações, como por exemplo a seguir à ingestão de doces, se não houver possibilidade de escovar os dentes, poder-se-á mastigar uma pastilha elástica, ou a seguir a um almoço em que as crianças estão na escola, se não tiverem a possibilidade de escovar, podem mastigar, porque a pastilha elástica irá ter uma ação de autolimpeza, ao mesmo tempo produção de saliva, o que é bom para diminuir o ataque ácido.
Além de que as pastilhas elásticas, portanto, também vão fortalecer um bocadinho os músculos faciais, sendo que a mastigação deve ter alguma duração, uma curta duração, portanto não serão horas a mastigar pastilhas elásticas, mas um curto período de tempo. As pastilhas ideais serão sem açúcar e que nos seus ingredientes tenham xilitol, portanto cada pacote teremos que ir ver se é sem açúcar e se terá xilitol, que está relacionado com a prevenção da cárie dentária. Claro que as crianças e os adolescentes, e até mesmo os adultos, devem mastigar alguns minutos e depois deitar fora para não estar a sobrecarregar a nossa articulação, a articulação temporomandibular, e também não estar a lesar o nosso estômago, porque estará, nós chamamos disto tão enganosa, porque estará a libertar ácidos, mas não estamos a ingerir alimentos. Portanto, o ataque ácido é como se estivesse um bocadinho a atacar o nosso próprio estômago e poderá provocar as úlceras gástricas e alguns problemas a nível da articulação. Então são boas, mas num curto período de tempo. Pois, está bem. Uma outra coisa que eu li é que crianças que têm asma e utilizam inaladores deverão, depois de utilizar os inaladores, lavar os dentes. É porque os inaladores têm algum açúcar, alguma coisa, não sei. Vocês já ouviram falar disto, destas... O que pode acontecer é que também há maior secura da boca nos asmáticos, portanto eles irão respirar mais pela boca, portanto haverá maior secura da boca e maior probabilidade do risco da cárie. Portanto, o ideal será a seguir ao inalador, então buchar com água, para que a boca aumente também a produção de saliva e para que não esteja toda a parte medicamentosa em atuação na mucosa e diminuir um bocadinho portanto esse ataque que os asmáticos têm a maior probabilidade. Se respiram pela boca vão ter a boca mais seca. A saúde é uma proteção mesmo. Exato. Pois. Outra coisa é a história dos beijinhos, que tem um bocado a ver se calhar com a história também das chupetas, não é? Que deve ter cuidado na troca de saliva, porque a saliva pode levar os gérmenes, não é? Sim. Nós adultos temos a bactéria que é a Streptococcus mutans, que através da saliva poderemos passar para os nossos filhos, e por isso não aconselhamos nem a beijar a boca da criança, soprar, porque pode haver algumas gotas também que poderão também acontecer. Também, às vezes as mães não o fazem por mal, claro, mas colocam primeiro a chupeta quando ela cai no chão, primeiro para limpar ela própria, colocam na boca da mãe e depois na boca do filho. Isso também é uma das maiores causas então também que pode acontecer. E também beijar, não é? Já dissemos, o soprar também. E não provar. Era isso que eu queria dizer. A comida do bebê com a língua, ficar mais que conscientemente, levam a língua para ver a temperatura da comida. Também não deverá ser. Esta bactéria que a Ana falou é uma bactéria responsável pelo aparecimento da cárie. Portanto, o ideal seria nós não transmitirmos, porque, por exemplo, a chupeta, as mães acham, não é, que colocar na boca estamos a limpar, mas ainda estão a sujar mais a chupeta do que a limpar. Portanto, não será o ideal. Pois é. Portanto, as mães devem dar beijinhos às crianças, mas não na boca, nem de maneira a transmitirem a saliva. Devem ter esse cuidado, não é? Porque a saliva que a gente tem, nós adultos, na boca, tem estes tais gérmenes e depois são transmissíveis, não é? Sim, mesmo portanto, os familiares que vão visitar o bebê devem ter algum cuidado também, por exemplo, beijar nas mãos do bebê, porque os bebés levam muitas mãos à boca. Portanto, também deve diminuir um bocadinho esse contacto. Sim, senhora. Está bem. Outra coisa que muitas vezes, dúvidas é os selantes
Penso que no programa de promoção de saúde oral são colocados, geralmente é só de crianças a partir dos 6 anos, não é? 6, 7 anos, não é? Quando é? Sim, embora também se coloque também crianças mais novas. Podem, eventualmente. Dependendo de se elas têm realmente as fissuras mais profundas ou não, isso também comem muitos doces. Aí também como prevenção, também colocamos muitas vezes o selante de fissura como meio de prevenção para prevenir as cáries futuras que possam acontecer também. Sim, senhora, sim, senhora. Temos aqui uma dúvida, vamos lá ver. Quando os dentes de leite começam a abanar para cair, é errado a criança forçar a queda do dente? Pronto, eu julgo que não é grave, não é? Ou seja, não sei o que é que têm a dizer. Sim, não será grave, sendo a situação, até porque se o dente definitivo nós começarmos a perceber que está a nascer pela frente ou por trás do dente, até deve acelerar, portanto, que o dente de leite caia. De qualquer forma, deve ser sempre com as mãos muito bem higienizadas, mas não terá assim graves problemas. Está bem, está bem. Agora, claro que, portanto, deixar naturalmente o dente cair seria o ideal. De algumas formas temos que acelerar, mas se não deixar, portanto, de forma natural que o dente caia. Sim, senhora. Bom, não tem aqui mais dúvidas, aparentemente. Eu também penso que o mais importante nós já dissemos tudo. Lembro-me que nos outros videochats falámos da questão de vez em quando os dentes terem pigmento mais escuro, que isso aliás penso que até acontece com as crianças, pelo menos alguma pigmentação que pode acontecer e ser fisiológica nas crianças e desaparecer depois. Claro que há outras pigmentações que têm outras razões e que até podem não desaparecer, não é? Exato. Mas não sei se querem falar dessa pigmentação fisiológica e de outras. É uma chamada linha negra, que é uma linha que é generalizada em todos os dentes, é uma pigmentação escura que, apesar da escovagem ser feita, não se elimina através então desta própria escovagem. Terá que ser mesmo feita em consultório depois, posterior, essa limpeza depois, essa destartarização que fazemos a nível consultório para retirar essa mancha. E essa mancha, portanto, pode desaparecer num dia como pode aparecer depois no outro, sem qualquer justificação, muitas vezes, porque ainda não se sabe explicar bem porque é que ela aparece. Exatamente. Pois. E é assim, generaliza-se realmente em todos os dentes e acontece mais no sexo feminino do que no sexo masculino até, e é mais próprio da infância, da adolescência também, do que propriamente em fase adulta que apareça tanto essa linha negra, essa pigmentação. Sim, senhora. Já há alguns estudos que indicam que as crianças que apresentam essa linha negra até têm menos probabilidade de aparecimento da cárie. Indica-se que não está comprovado, mas já vai havendo indicação para isso. Mas estamos à espera de mais. Isto porque elas ainda escovam com melhor técnica, não é ainda? Com mais motivação, pois é. Se calhar. Aquela linha negra. Exatamente. A justificação também está associada a quem tenha melhor higiene oral. Provavelmente, pois. Sim, senhora. Olha, agora está aqui uma pergunta que é: quando o dente de leite cai e se sair sangue, o que é que se deve fazer? Colocar algodão? Eu julgo que se calhar normalmente não se deve fazer nada. Sim, deixar estancar por si. Se a hemorragia for muito grande, pode pôr uma compressa, portanto, a criança a morder a compressa no local, mas se não, não é necessário fazer nada. Só se caso os pais observem que a hemorragia seja muito grande, senão não é necessário fazer nada. Está bem. Olha, temos aqui mais outra pergunta, que é uma senhora que diz que a filha tem 18 meses e já lhe começou a fazer a limpeza com a escova de dentes e com dentífrico. Mas ela come a pasta de dentes. Às vezes fica na dúvida se está a introduzir muito cedo o escovar de dentes, porque
tem medo que ela esteja a comer demasiada pasta de dentes, não é? Como nós dissemos, do tamanho de um bago de arroz é considerado antes então dos 3 anos, esse tamanho é o ideal para o sujar, também estávamos a dizer há pouco tempo também, antes desta entrevista, em que estávamos a dizer que também sujar um pouquinho os pelos da escova também faz com que ela não engula tanta pasta de dentes pequeninos. Claro. Pronto, no fundo, a pasta de dentes, pronto, em primeiro lugar, convém que não saiba bem, não é? Não saiba bem. Não seja, enfim, com sabor a fruta, a morangos ou outras coisas. Pois, que lhes apeteça mesmo muito comer. Exatamente. Em segundo lugar, devem ter entre 1000 a 1500, e neste caso, se calhar, o ideal era ser mais próximo de 1000, não é? PPPs PPMs, exatamente. E depois a PPP é parcerias público-privadas. E em segundo lugar, é tão pouco, não é? Tem que se pôr tão pouco que mesmo que coma não é grave. Pronto, felizmente, não é? Pronto, sim senhora. Está bem. Mais alguma coisa? Sim, podíamos falar um bocadinho quando é que se deve trocar a escova de dentes. Portanto, a escova de dentes deve ser trocada não a duração de meses, mas deve ser observado pelos pelos. Portanto, assim que os pelos começam a ficar deformados, ou seja, virados para fora, é logo sinal que tem de se trocar de escova, porque além de não estar a ser eficaz, pode magoar. E, portanto, quando os pelos estão todos para fora, isso já significa que já não faz uma boa escovagem há muito tempo. Portanto, assim que começa a ficar para fora, é sinal que está gasto e que temos de trocar. Claro que se ficar gasta muito rápido é sinal que vão exercer muita força, e para uma boa técnica de escovagem não é necessário força, é necessário sim uma boa técnica de escovagem. Portanto, há algum cuidado também a ter com as nossas escovas. Outro cuidado é, por exemplo, não colocar as escovas no mesmo copo. Portanto, deve ser a escova num copo individual, mesmo entre irmãos. Deve ser uma escova com um copo, aliás, um copo com cada escova e o raspador igual. Porque mesmo aqueles copos que têm tampas com buracos, o que acontece é que no fundo fica água e, portanto, há troca de bactérias e é mais higiênica de um ter o seu copo e a sua escova. E a escova de dentes é pessoal e intransmissível também, não passamos a ninguém, cada membro da família tem a sua escova de dentes também e adequada também ao tamanho da nossa boca também, dependendo também de quem usa. Exato. As tampas que vêm com as escovas, portanto, o ideal é não colocar estas tampas, portanto, estas tampas foram feitas principalmente para viagens, e se nós colocarmos diariamente, o que acontece é que a escova começa a ficar com um cheiro desagradável, em alguns casos até com bolor. Portanto, a escova tem que secar ao ar. É mais higiênico secar ao ar do que fechar em tampas, mesmo que elas tenham orifícios. Portanto, as tampas são principalmente para viagens, em casa a escova seca ao ar. Está bem, sim senhora. Sim senhora. Bom, mais alguma coisa? Não? As escovas ideais, por exemplo, serão escovas com pelos direitos. Sim, Eu posso mostrar aqui uma de bebê, portanto serão com pelos direitos a este nível e a este nível. E pelos macios, portanto, mesmo nos adultos isto é válido. Portanto, pelos direitos e macios serão as escovas mais adequadas para se fazer uma boa higiene oral. Olha, e há também a questão das escovas elétricas, também se pode dizer qualquer coisa, não é? Pelo menos dão menos trabalho e são eficazes, não é? E aparentemente são um pouquinho mais eficazes, não é? Elas realmente está comprovado que realmente conseguem tirar melhor a placa bacteriana do que uma escova de dentes manual. Contudo, nós mesmo assim ainda temos sempre o uso, mesmo assim, exclusivo então para a escova manual, porque a escova de dentes elétrica torna as crianças um pouquinho mais preguiçosas, porque elas têm tendência para ficar ali com a escova só ela a girar e não fazer mais nenhuma técnica, porque precisamos de uma técnica também adequada também para a escova de dentes elétrica, assim como temos para a escova manual, também temos que adquirir uma técnica também para a escova de dentes elétrica. Usar então sempre, se possível, uma escova de dentes manual, também para que as crianças não tenham esse hábito depois de se tornarem um pouquinho mais preguiçosas. Elas terão tempo depois na fase adulta de poderem utilizar a escova de dentes elétrica também. Sim. Mas realmente sim, a escova de dentes elétrica é melhor a placa bacteriana que a escova manual. Sim senhora.
Pronto, olha, nós estamos na fase final. Não sei se tem alguma coisa ainda para terminar, mais ou menos já disseram, se calhar, disseram muita coisa, já disseram muita coisa, e isto penso que eu desta vez lembrei-me de gravar, e portanto isto depois nós vamos colocar na net, e julgo que poderá ser um bom documento, por exemplo, para escolas, etc. Vamos a ver se a qualidade técnica da imagem fica boa, não é? Mas pelo menos o que foi falado penso que vocês falaram de muita coisa que é interessante, não é? Para rever. Há aqui pessoas que perguntaram se as escovas elétricas não desgastam o esmalte. Não sucede, não. Pois têm medo, como aquilo está sempre ali a girar e tal, têm medo que seja um tipo Black & Decker ali. Se bem que a dureza das escovas elétricas, elas geralmente são um bocadinho mais duras que a escova manual. Portanto, há que ter essa atenção também, mesmo a nível de gengiva, para não haver recessão gengival. Portanto, não é necessário fazer tanta pressão, porque os pelos são mais duros que a escova manual. Tudo com contenção, porque também existem algumas marcas de escovas de dentes elétricas que até param conforme também a pessoa está a fazer muita pressão ao pouco. Sim. Elas automaticamente. Ela começa por si só a diminuir a velocidade, e por isso também é um bom indicativo até também para perceberem quando estão a fazer muita força. Sim, senhora. Também há aqui uma pessoa que pergunta, por falar em técnica de escovagem, podem exemplificar. Pronto, basicamente, pois é tentar começar num lado e ir organizadamente até à outra ponta para não se esquecer do outro. Então, um pouquinho, vamos inclinar então os pelos da escova junto à gengiva e fazer movimentos de vai e vem para a frente e para trás. Começamos então numa ponta para acabarmos na outra. Começamos então pela parte de fora, a seguir então depois fazemos a parte de dentro, em que aqui nos dentes da frente temos que ter o cuidado de colocar os pelos da escova assim na vertical, e continuamos então até ao fim do outro lado. Depois então fazemos as partes também que mastigam, têm as escovas nos dentes, e fazemos o mesmo em baixo, finalizando depois então com a escovagem também então da língua. Exatamente. Fazemos a tal história da escovagem, sim. Em que passamos 3 vezes 3 barrigelas em cima da nossa língua para podermos finalizar a escovagem então. Exatamente. Muito resumidamente. Sim, senhora, claro. Tudo bem.